No início deste mundo, não existia absolutamente nada, mas então a deusa apareceu. E com o poder de sua criação, ela formou 9 raças diferentes: os Dragonites, os Elfos, os Demônios, os Anões, o Rei Demônio, os Elfos Negros, as Quimeras, os Bishiman e por fim, os mais fracos de todos, os humanos. A história começa com um garoto chamado Light. Ele se despede de sua família e parte em busca de uma nova jornada. Desde criança, Light sempre teve apenas um sonho: se tornar um aventureiro, não importava o que fosse preciso. Sua raça, no entanto, era humana, o que colocava entre os mais fracos de todos. Mesmo assim, ele segue determinado e cheio de esperança. Depois de muito caminhar, ele finalmente chega a uma grande cidade, conhecida por atrair pessoas de vários países e reinos, todas em busca de um único objetivo: se tornarem aventureiros. Light começa a procurar a guilda de aventureiros, ansioso para começar sua nova vida. Mas de repente, alguns Bishmen aparecem e começam a zombar dele. Neste momento, os humanos são vistos como fracos e inúteis. Ignorando as provocações, Light finalmente encontra a guilda. Ele se aproxima do balcão e conversa com a recepcionista. O primeiro passo era se registrar como aventureiro. Você possui algum dom, alguma habilidade especial? A moça pergunta. Ele responde: sim, tenho um. E qual seria o seu dom? O nome é Unlimited Gacha. A mulher arregala os olhos, sem entender. O Unlimited Gacha é um poder misterioso. Permite invocar cartas mágicas que podem ser materializadas no mundo real. Mas Light ainda era apenas nível 15, o que tornava sua habilidade quase inútil. Suas primeiras invocações foram desastrosas: um espinho quebrado, uma maçã estragada e até um pedaço de pão mofado. A recepcionista observa, confusa e com um leve desconforto. E o que pretende fazer agora? Quero ser um aventureiro. Existe alguma missão para mim? Dê uma olhada naquele mural ali. Há várias missões para iniciantes. Light tenta ler os cartazes, mas não entende nada. Ele não sabe ler. A recepcionista percebe e diz: entendo, seu dom é de baixo nível. Neste caso, tem alguns trabalhos simples. Você pode coletar lenha, carvão ou terra. Light aceita todas as tarefas. Ele sai da cidade e trabalha duro. Coleta lenha, depois carvão e por último terra. Depois de muito esforço, volta para a guilda com um pequeno pagamento. É pouco, mas pelo menos posso comprar o meu jantar. Enquanto caminha pela rua, alguns Bishmen aparecem novamente. Eles o empurram ou insultam e tomam um pouco do dinheiro que ele ganhou. Light não reage. É fraco, humano e de baixo nível. Ninguém o ajuda, mas de repente, uma mão surge diante dele. Ele levanta os olhos e vê uma elfa incrivelmente bela. Não precisa ter medo, diz ela calmamente. Light fica chocado. Elfos geralmente desprezam humanos, os consideram como inferiores. Mas essa elfa era diferente. Logo outros aparecem ao lado dela. Um Bishmen chamado Garo, a própria elfa, Sasha, um Dragonite chamado Drago, um anão chamado Nano, uma elfa negra chamada Sino e um Quimera chamado Saur. Eles se apresentam dizendo: nós somos o grupo Gunko Tribe. E acrescentam: só falta um humano em nosso time para completá-lo. Quer se juntar a nós? Light fica sem palavras. Ele nunca teve amigos antes. Posso ser amigo de vocês? Claro, responde Sasha. Seja bem-vindo ao grupo. Light sorri e aceita. No dia seguinte, o grupo parte em direção a uma dungeon perigosa. Durante a exploração, vários monstros serpentes os atacam. Light é salvo diversas vezes. Primeiro por Drago, depois por Sasha, que os atinge com suas flechas. Você está bem, Light? Pergunta ela preocupada. Não se feriu? Light se sente envergonhado. Eu estou bem, obrigado. O grupo era animado, acolhedor, sem qualquer discriminação. Pela primeira vez, Light se sentia parte de algo. Eles riam, faziam piadas, brincavam uns com os outros. Drago até dizia: ei garoto, levanta aí e vai fazer um café para mim. E todos iam juntos. Mas tudo muda quando eles chegam ao fim da masmorra. Um beco sem saída, onde nada entra e nada sai. Drago olha em volta e diz: este lugar serve. O clima fica tenso. Sasha, antes gentil, agora está séria. Light, sem perceber nada, começa a preparar o café. Mas então, Drago se aproxima e diz friamente: Light, decidimos expulsar você do grupo. Light congela. O quê? Garo cruza os braços. Você não ouviu? Está fora. Sasha se vira como se não fosse nada e fala: eu nunca gostei de você. Um a um, todos começam a insultá-lo. Light, confuso, tenta rir. Ah, entendi, é uma brincadeira, né? Cadê as câmeras? Garo rosna. Brincadeira? Isso é sério, mano idiota. Mas por quê? Pergunta Light tremendo. Por causa da sua habilidade. Nosso chefe quer seu dom. Por isso que te recrutamos. Agora vamos acabar com você. Light tenta correr, mas Garo o alcança e o atinge com um golpe brutal. Ele é arremessado contra a parede. Os outros observam friamente. Vou te matar devagar, humano inútil. Light grita de dor.
mas no instante que Garo prepara um golpe final, um círculo de teletransporte se ativa sobre os pés de Light. Uma luz envolve seu corpo e ele desaparece. Quando abre os olhos, está em um lugar completamente diferente. Um andar profundo no abismo, onde só existem monstros acima do nível 1000. Criaturas de classe S, extremamente poderosas. Light, se perguntando se tinha morrido, se encontra desesperado, chorando. Lembrando dos seus pais, lembrando dos falsos amigos que o traíram. Por que fizeram isso comigo? Mas então, antes que pudesse pensar mais, um monstro colossal aparece diante dele. Um ser coberto de escamas negras nível 1000. Light treme. Parece que vou ter que usar minhas habilidades mais uma vez. Ele levanta e grita. Unlimited Gacha. Uma luz brilhante explode diante dele. Um monstro avança para atacá-lo. Mas de dentro da luz surge uma garota de aparência delicada, vestida como uma empregada de uniforme preto e branco. Num piscar de olhos, ela aniquila o monstro. Light fica em choque. A garota se aproxima, toca o peito dele e cura todos os seus ferimentos. Instantaneamente, Light sente o corpo restaurado, sem dor alguma. Eu usei o Super Heal em você, diz ela com um sorriso. Quem é você? Meu nome é Mei. Ela se apresenta como Super Ultra Rara, uma carta de nível 999, invocada por seu dom, o Unlimited Gacha. Light fica sem acreditar. Como isso é possível? Mestre, diz ela, sua habilidade é incrivelmente poderosa. Ela explica que o poder do Unlimited Gacha depende da densidade de mana do ambiente. Na guilda, onde ele usou antes, o Ar tinha pouca mana. Por isso, ele só invocou o lixo. Mas ali, no fundo do abismo, a mana era extremamente concentrada, e foi isso que permitiu invocar uma carta tão rara quanto ela. Mei sorri e diante ao dito cujo, e se curva diante dele. Lord Light, que nome belo. Light, ainda abalado, conta tudo, sua jornada, seus sonhos e a traição de seus companheiros. Mei ouve em silêncio, e então diz com os olhos brilhantes de fúria: Mestre, se desejar, eu trarei a cabeça de cada um deles até você. Mas Light balança a cabeça. Não farei isso. Essa vingança eu mesmo cuidarei. Minha única falha foi ser fraco, mas já chega. Eu me tornarei poderoso e destruirei todos que me traíram. Mei se ajoelha diante dele. Então eu o seguirei, Lord Light, para sempre. Light sorri e agradece. A partir daí ele decide usar o Limited Gacha mais uma vez. Dessa vez para erguer um reino nas profundezas do abismo. Com o Mei ao seu lado, um império oculto, criado a partir do nada, onde ele se prepararia para retornar à superfície e se vingar de todos que o traíram. E assim começa a verdadeira história de Light, o humano mais fraco de todos, que despertou o poder mais ilimitado do mundo. Se gostou, agradeço deixando o like, se inscreva para mais vídeos iguais, parecidos, enfim, vai ser diversificado esse canal, então muito obrigado e seguimos para mais.